Graça e paz, irmãs. Eu sou a Patrícia, sou coordenadora do Desperta Débora, aqui na cidade de Bauru, e eu gostaria de falar com vocês hoje através de uma palavra bem simples. Vamos explanar um pouquinho da palavra do Senhor com simplicidade. A palavra que eu quero mesmo dizer hoje é sobre simplicidade, sobre coisas simples. É tão bom você olhar e ver coisas grandes, coisas maravilhosas, mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele usa as coisas na simplicidade, e isso traz um conforto tão grande para nós, irmãos. Um conforto tão grande que nós podemos simplesmente descansar e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desfrutar de relacionamento com o Deus Pai, relacionamento com Deus Filho, relacionamento com Deus Espírito Santo. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo 1, versículo 47. Mateus 1, 47, diz assim: Jesus viu Natanael aproximando e disse a respeito dele: Eis aí um verdadeiro israelita, em que não existe falsidade. Olha, a palavra de Deus fala que o Senhor apenas viu Natanael se aproximando. E ele disse para Natanael: Eis aí um verdadeiro israelita em que não existe falsidade. E a palavra que eu quero dizer para vocês é que Natanael se surpreendeu e continuando o versículo, ele disse assim: de onde me conhece? Irmãs, é sobre isso que eu quero falar com você. O Senhor te conhece. Ele conhece a sua essência, ele conhece os teus propósitos, ele conhece a tua vida, ele conhece o teu esforço, ele conhece a tua dificuldade. Diz a palavra do Senhor que o Senhor viu Natanael e discorreu a vida dele. E ele se surpreendeu: de onde você me conhece? Sabe, até aquilo que a gente faz no oculto, o Senhor conhece. Então nós não vamos querer viver de aparência, nós não precisamos mentir nem para nós mesmos, porque aquele que tudo vê conhece. E diz a palavra do Senhor que o Senhor, falando com Natanael disse: da onde o Senhor me conhece? Eu me surpreendi. Falei: nossa, quem será esse Natanael, né? O que o Senhor viu em Natanael que pôde testemunhar dele? E eu fui ver um pouquinho quem era Natanael. E Natanael, diz os estudiosos, que ele era um homem israelita de linhagem, ou seja, de pai e mãe ele era israelita, não tinha grego, não, ele era israelita de linhagem. Mas o que me chamou a atenção é o que eu descobri de Natanael. Ele era um homem simples, ele era honesto, não tinha hipocrisia, quer dizer, não queria viver de aparência, mas ele era virtuoso. E é isso que chamou a atenção do Senhor Jesus, a ponto do Senhor Jesus dar testemunho de Natanael. Eis aí um homem israelita verdadeiro, um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. E eu comecei a me pensar sobre a minha vida, sobre mim mesmo. Se o Senhor for falar de mim, Patrícia, o que o Senhor vai ver? A palavra de Deus nos convida a nós sermos pessoas que vivemos de uma fé genuína, de algo verdadeiro. O Senhor sonda os nossos corações, então nós devemos ver. Uma das coisas que mais me impacta, né, quando eu fui receber o Desperta Débora da cidade de Bauru, nós estávamos numa sala virtual por causa da pandemia, e a coordenadora Teca Kassab, a nossa coordenadora estadual do Desperta Débora, Teca Kassab, ela disse assim: olha, Patrícia, a partir de hoje, tudo que você fizer vai refletir no Desperta Débora. Você é o Desperta Débora. Aí eu pensei: meu Deus, eu tenho que ter uma conduta diferente. Eu sou uma Débora. E é verdade, irmãs. Eu comecei a ver os títulos que eu tinha na minha vida. Eu sou mãe. Eu sou mãe de 3 filhos, homens lindos. Eu sou avó. Eu sou esposa. Eu sou uma coordenadora do Desperta Débora.
mas eu sou uma serva. Esse é o título mais forte que eu tenho. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou uma pessoa que eu creio no Senhor. Mas se eu creio no Senhor, como que é o meu dia a dia? Diz a palavra do Senhor que o filho da sunamita, ele estava morto. E a sunamita saiu a buscar pela bênção do seu filho. E quando o homem do profeta chegou até ela, perguntou: vai tudo bem contigo? E ela disse: vai tudo bem comigo, vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Irmãs, a situação era caótica, era para ela chegar lá gritando, desesperada, desestruturada. Mas ela disse: vai tudo bem. Por que que ela vai tudo bem? Porque ela conhecia o Deus, ela sabia que ela era uma mulher que ela não poderia nunca nem ter gerado. Nunca nem ter gerado. Ela sabia que esse Deus que deu a vida, ele poderia ressuscitar aquela criança, como de fato isso aconteceu. Então, o que eu quero dizer é sobre comportamento. É sobre uma mulher que estava com uma situação desesperadora, mas ela não estava desestruturada. E diz a palavra do Senhor que a pessoa que edifica a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, ele é comparado a uma casa que é construída numa rocha, que vem sim sobre ela tempos difíceis, vem tempestades, vem ventania, corre os rios, vem, mas ela está estruturada. Então, o que eu gostaria de convidar você e a mim a ter uma vida estruturada na palavra do Senhor. Diz que a palavra do Senhor fala que a pessoa que está firmada no Senhor não teme mal rumores. Não teme mal rumores. Olha a situação daquela mulher, a sunamita. Uma situação de calamidade. Seu filho estava morto, ela estava em luto, mas ela estava estruturada. Por quê? Sabe, é mais ou menos assim. Sabe quando você sai de um cômodo e vai para o outro cômodo da tua casa e você vai pegar algo que você precisa e quando você chega naquele cômodo, você pensa assim: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim? Aí você não consegue se lembrar o que você foi fazer ali, o que você foi pegar. Eu espero que vocês tenham tido essa experiência. Normalmente, quando isso acontece comigo, eu me retorno ao lugar que eu saí e vejo o que eu estava precisando, me lembro e volto lá e pego. Isso se chama trazer a memória. Você tem que trazer a memória. E no nosso dia a dia, a vida, ela vem cheia de altos e baixos, vem cheia de problemas, vem cheio de calamidades, coisas que querem nos desestruturar. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos um alicerce, que é Jesus Cristo. Então, eu gostaria, irmã, de te convidar. Nas horas difíceis, traga a memória. Volta naquela situação que o Senhor te abençoou. Lembra dos feitos do teu Deus, do que Ele fez na tua vida até aqui, que Ele tem te trazido em vitória e não vai permitir que na tua vida agora tenha uma derrota. Diz a palavra do Senhor que veio sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, veio sobre a vida deles uma ordem. Olha, vai ser acesa a fornalha se você não adorar os deuses de Nabucodonosor, você vai ser jogado na fornalha. E ele disse assim: fica sabendo, ó Deus, que o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, nem assim nós vamos adorar. Irmãs, Deus é poderoso para fazer para você esta obra de vitória. Só Ele pode fazer. Só o Senhor pode te dar bênção. Mas se o Senhor não te der, Ele continua sendo Deus e pode ter certeza que Ele vai te conduzir a uma situação que, se ainda hoje você perdeu, amanhã Ele vai entregar nas tuas mãos um novo caminho, uma nova situação. Mudanças de hábitos precisam ser
serem feitas. Isto tem nos apavorado. Muitas das vezes, quando nós precisamos mudar algo, tirar algo da nossa casa, algo da nossa vida, a gente se apavora. Não, isso é meu, eu não quero mudar, eu não vou. Mas nós temos que viver não pelo que nós queremos, mas pelo que o Senhor quer. A palavra de Deus nos fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse, fica sabendo que o nosso Deus, se ele quiser, ele pode nos tirar. Mas se ele não quiser nos tirar, ele é Deus. É uma atitude, é uma posição que o Senhor nos convida. Que o Senhor nos convida. Está escrito na palavra, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 ao 14, Lucas 18, do 9 ao 14, está escrito que havia na sinagoga duas pessoas. Um era o fariseu. E o fariseu, ele estava orando. E ele batia no peito e falava assim, Senhor, te dou graças, porque eu sou uma pessoa que eu não faço coisa errada. Eu não roubo, eu dou meus dízimos, eu te dou graças porque eu não sou um assassino, eu te dou graças pelos meus feitos. Mas diz a palavra de Deus também que diante daquela mesma sinagoga havia um homem, um publicano, que ele batia no peito e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu sou um pecador. Então um homem dizia de si mesmo, eu te dou graças porque eu sou bam, bam, bam. E o outro dizia, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. Mas diz a palavra de Deus que tinha um terceiro homem lá. Porque no versículo 14, Jesus diz, então o fariseu falou, o publicano falou, mas agora Jesus diz, quem foi justificado foi o publicano, porque o Senhor conhecia as dificuldades dele, assim como o Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Não é fácil, irmã, conduzir um lar. Não é fácil estruturar. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a vida do marido. Não é fácil edificar, mas diz a palavra de Deus que ele te conhece. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe das tuas dificuldades. E o Senhor, ele vai te usar na tua simplicidade. Você não precisa ser uma pessoa muito grande para Deus te usar. Eu vou te contar um testemunho que hoje eu ouvi. Hoje eu estava fazendo o meu café e eu ouvi um testemunho da Nilce Maciel daqui de Bauru. E ela dizia que ela estava no carro dela, meio que angustiadinha, e ela pôs os áudios do nosso grupo para ouvir. E ela percebeu que a irmã Ângela de Bauru, olha como que Deus usa as pessoas na sua simplicidade. Ela foi ler uma palavra em Deuteronômio, mas ela teve a sensibilidade, que o Espírito Santo tocou nela, de colocar um fundo musical. E o mesmo Espírito Santo, quando a Nilce estava ouvindo, chamou a sensibilidade da Nilce ouvir aquele fundo musical. Ele disse que dentro daquele carro foi assim, o Senhor foi enchendo aquele carro, sabe? E ela foi sentindo um sentimento, um gozo. Por quê? Porque uma irmã, na sua simplicidade, pôs um fundo musical e na mesma simplicidade o Espírito Santo aguçou o ouvido da Nilce para que aquele fundo musical enchesse o coração dela de gozo e de paz na tua simplicidade, minha irmã, no teu dobrar de joelho, nas tuas palavras ainda que erradas. O Senhor vai ouvir e o Senhor vai desatolar o pé do teu filho das drogas, o Senhor vai desatolar o pé dos seus filhos do pecado, o Senhor vai abrir portas de emprego na tua simplicidade. Não precisa de coisas grandes, não precisa de coisa grande, na simplicidade. Diz a palavra do Senhor que Esther, ela foi convidada para o tio dela a fazer algo porque estava já determinada uma destruição no seu povo. E diz a palavra de Deus que Esther falou assim, sabe, se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, eu posso ser morta. Todos quanto entram na presença do rei sem ser convidado é morto, salvo se o rei estender o cetro. Então, Esther entrou na presença do Senhor, e quando ela chegou ela entrou na presença do rei, e assim que ela entrou, ela já poderia morrer, salvo se o rei estendesse o cetro. E o rei estendeu o cetro, e Esther tocou e não houve mais a morte, e ela pôde conversar com o rei e trazer sobre a sua família um livramento.
ela pôde trazer para a sua linhagem, para o seu povo, salvação. Irmãs, é na tua simplicidade que Deus vai te usar. Você não precisa pensar assim, mas eu sou pequena. Ah, mas e se a nossa, aquela irmã orar por mim? E se aquela irmã orar pela minha casa, será que eu vou receber? Não, não precisa disso. Irmãs, dobra o seu joelho, entra no teu quarto em secreto, abre o teu coração. Explica para Deus tudo, Senhor. Hoje eu ouvi palavras do meu filho que doeu. Hoje eu ouvi palavras do meu marido que doeu. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, está doendo aqui, está doendo ali. Na sua simplicidade, o Senhor vai ouvir e vai te dar vitória. Assim como na simplicidade o Senhor usou a Ângela para pôr um fundo musical e o Senhor aguçou o ouvido da Nilce Maciel, porque queria alegrar o coração da Nilce. O Senhor vai ouvir. Irmãs, aguça o teu ouvido espiritual. Vê qual é o fundo musical que o Senhor tem colocado no seu dia a dia. Esses dias eu estava almoçando com o meu filho e ele disse assim: mãe, tinha um tronco no meio da lagoa e tinha 3 sapinhos nesse tronco. E um sapinho olhou e falou assim: eu vou pular no rio. Eu vou me refrescar no rio. Aí ele falou assim: quantos sapinhos ficaram em cima do tronco? Eu disse assim: 2. Ele falou: não, mãe. Ficaram 3, porque ele disse que ia pular, mas ele não pulou, ele não tomou uma atitude. E a vida nossa não é de nós dizermos, é de nós tomarmos uma atitude. Senão nós vamos ficar em cima do tronco lá e não vamos nos refrescar. Irmãs, na tua simplicidade, o teu Deus é com você. Vai nessa tua simplicidade, vai nessa tua força e o Senhor vai trazer sobre a tua casa, através de você, uma grande vitória. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.